quando eles falam os porões da ditadura. Que porão? Onde? Talvez, eu acho que em Teresina ou Fortaleza tinha um lugar que tinha um porão. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheço todos os locais de tortura, de prisão clandestina, etc. Nenhum, sejam os oficiais, como aqui o DOPS, né? A Operação Bandeirantes ou o DOI-CODE, sejam as casas clandestinas financiadas pelos empresários. Nenhuma tem porão. Só que a palavra porão reforça aquela ideia de que as autoridades maiores não viam. Era escondido. Não é verdade. Torturava-se, assassinava-se no guichê em frente, na porta à esquerda, no fundo do corredor à direita, sabe, no andar superior, mas porão não tinha. As decisões brasileiras sobre tortura foram decisões racionais. Isso é a barbárie. Quando sentam os generais numa mesa, como mais ou menos o Hugo Abreu descreve no livro dele, e discutem, bem, qual é mais eficiente, a tortura feita na Argélia ou a tortura feita na Irlanda? Ou qual a tortura que nós vamos usar? Como ser mais eficiente? Isso é a barbárie. Não poderia ser diferente, porque a violência é programa do golpe. Houve um terrorismo de Estado, o conceito é esse, terrorismo de Estado, quer dizer, o Estado, então, adota um padrão de violação de qualquer lei internacional, das regras do direito internacional e de violação das próprias leis ilegítimas que o regime militar criou. A Lei de Segurança Nacional de que nós falávamos no Tribunal Tiradentes era uma lei que incorporava toda a ideologia e os conceitos da ideologia da segurança nacional, que era a guerra adversa, que era o inimigo interno, o direito penal do sujeito, a possibilidade da punição sem defesa, o incremento à delação pelos próprios advogados, de modo que todos esses conceitos tornaram a lei ilegítima quanto à sua origem, ilegítima quanto ao seu objeto e ilegítima quanto ao seu modo de aplicação. Nessa doutrina de segurança nacional, que no Brasil foi muito processada, teoricamente, pelo Golbery Couto Silva, que foi um dos gurus do golpe e de vários dos governos militares, Castelo e Geisel, a ideia é toda no sentido de que não falamos mais no inimigo externo, mas o inimigo é interno e agora simplificando de uma maneira caricata, mas às vezes está no texto. O inimigo é o estudante que está fazendo mobilização na faculdade, o inimigo é o operário que está lutando por salário, o inimigo é o padre que está pregando o sermão da montanha. Foi uma repressão brutal contra os camponeses, que foram os primeiros a pagar a conta logo depois do golpe. E depois essa violência do latifundiário, ela se institucionalizou com o uso de polícias, mas, de certa forma, os camponeses, percebendo a correlação de forças adversas, também recuaram e ficavam quietos, porque sabiam que do outro lado vinha chumbo. A grande imprensa aderiu à ditadura. A grande imprensa pediu a ditadura. Essa parte que não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil-militar, com participação de setores civis que sempre tiveram essa coisa assim, olha, nós temos os militares, nós temos sempre essa proteção, algo que devemos estar sempre preparados para, se precisarmos, vamos utilizar vamos fazer a sujeira, entendeu? O primeiro ato do golpe da ditadura civil-militar, em 1º de abril de 64, foi o incêndio da Praia do Flamengo número 132, que era não só a sede das entidades estudantis, mas um local de referência da juventude carioca e do Brasil, do ponto de vista da efervescência política, cultural, simbólica, que aquele lugar conseguia reunir.
E não à toa foi o primeiro ato da ditadura, que incendiou e mais tarde perseguiu e matou vários, como a Aurora Maria, que aparece no filme há 30 anos atrás, e duas pessoas a quem a Clara também se refere, que são como ícones para o movimento estudantil brasileiro. O Edson Luiz, estudante secundarista, assassinado no Rio de Janeiro em 68, lá no restaurante Calabouço, e o Onestino Guimarães, presidente da UNE, era estudante da UNB, da Universidade de Brasília, desaparecido até os dias de hoje, desde 1973. Então, nessa visão, a ditadura teve, a partir do ato 5, especialmente, um momento assim de unificação de um bloco que implanta o terror de Estado sem limites, e isso dura até quase o final dos anos 70. Eu e meu pai éramos militantes de uma organização. Na realidade, quem é preso não é o pai e filho. Quem é preso são dois militantes que estavam juntos. Nos levam para o UBAN, né, o DOI-CODE. Ao chegar lá, eles param no pátio, né, abrem o porta-mala e tiram a gente lá de dentro e o cara grita, né, olha quem nós pegamos. O Roque e o filho dele, o Teobaldo, né? E dá um murro na minha nuca, eu vou para frente, quando eu volto, fecha o tempo, porque estava no pátio um pelotão lá deles, que era a equipe que estava saindo de plantão e a equipe que estava entrando de plantão. Nós demos um azar fantástico, que foi cair no meio daquelas feras todas. Uma festa, um espancamento selvagem que eles fazem. A gente sai dando porrada nos caras e é tão violento que a algema se rompe. E a gente, obviamente, que acertou porrada neles. Eu derrubei um deles, que é o delegado David Santos Araújo, que depois me barbarizou. Ele ficou em pé em cima do meu peito, quase que arranca as minhas mãos por causa do pau de arara, tá amarrado. Ele pulava em cima de mim. Foi ele que dá uma paulada e que quebra uma vértebra que eu tenho. Foi quebrada na tortura, né? E a gente é torturado durante o dia inteiro. A minha mãe e minhas irmãs são colocadas numa sala embaixo da sala de torturas e elas são torturadas, não fisicamente, mas elas ouvem as torturas que meu pai está sofrendo, que eu estou sofrendo. Uma das minhas irmãs sofre violência sexual. À noite desse dia, meu pai é morto. Então, de manhã eu vejo a morte dele oficialmente publicada nos jornais, através de uma nota oficial do Segundo Exército, e ele só morre à noite. E a minha mãe, que está na sala embaixo, uma sala, tem um vitrozinho, ela ouve toda a gritaria e, de repente, o silêncio, e ouve os caras descendo com o corpo. Aí, quando eles descem, ela olha na ponta dos pés, com a ajuda das companheiras e das minhas irmãs, olha e vê um corpo com a cabeça envolta em jornais, que tinham acertado uma paulada na cabeça dele, e ela reconhece pelas roupas, pelas mãos, que ela conhecia tão bem, né? 30 anos de casado, e um torturador grita para o outro, de quem é esse presunto? Aí o outro responde, esse era o Roque. Aí ela tem a certeza de que meu pai tinha sido assassinado, né?